Oi, pessoal, de novo agora, então vamos concluir aqui esse exercício dessa semana. Queria então fazer aqui as tomadas de tempo, como eu mostrei para vocês na primeira videoaula. A ideia aqui é que a gente consiga fazer tomadas de tempo internas, né, dentro do programa, não na execução completa, justamente para a gente ver o que cada parcela está tomando aqui do tempo, tá? Bom, para fazer isso, eu vou usar uma macro, eh, que simplifica aqui um pouco o que a gente tem que fazer, tá? Eu vou abri-la aqui para mostrar para vocês e depois vou passar para vocês essa macro, faz aqui, essa função de tomada de tempo, tá? Assim, a tomada de tempo é uma função aqui que essa função clock get time, que está aparecendo aqui embaixo, e essa função, ela usa uma estrutura de dados, que é essa estrutura struct time spec, tá? Que está sendo criada aqui na variável time, e essa estrutura tem dois campos, um campo que ela retorna em segundos e um campo que ela retorna em nanosegundos. E aí, o fato de ter que usar essa função é exatamente para a gente poder ter uma precisão um pouco maior do que a gente usar uma chamada de função de linha de comando, porque ela, primeiro que ela mede o programa inteiro, depois que ela não tem necessariamente essa precisão e às vezes mede só em segundos, tá? Então esse que é o interessante aqui. Como ela divide, quer dizer, aí o que ela retorna para a gente, essa função? Da forma como ela está, com esse argumento que está sendo chamado aqui, ela vai retornar a quantidade de tempos que se passou desde uma data definida lá, a priori, tá? E aí, esse argumento é o argumento que define o tipo de relógio que a gente está usando, não vou entrar aqui na, na, na especificidade desse argumento, depois quem tiver curiosidade pode olhar com mais detalhe, e ele basicamente está olhando justamente o tempo que decorreu desde uma data lá anterior, tentando tirar aqui possíveis interferências de mudança do relógio interno da máquina aqui durante a execução, tá, de ajustes do relógio interno. E o argumento passado por referência é exatamente o retorno aqui dessa função, que é essa tomada de tempo. Então, sempre que a gente chama clock time, ele vai retornar aquele instante de tempo que ele está, desde lá uma data no passado. Então, para a gente poder fazer a tomada de um intervalo de tempo dentro do programa, a gente chama clock get time duas vezes. Chama no momento que a gente quer iniciar a tomada de tempo e guarda aquele instante de tempo. E lá na frente a gente chama de novo e guarda o segundo instante de tempo e subtrai um do outro, tá? Então, a gente poderia estar chamando clock get time direto lá no código. Essa macro aqui é só para ajudar nessas continhas aqui que a gente tem que fazer, dado que o retorno está dentro de uma estrutura, e segundos e nanosegundos. Então, nessa macro, ele já está fazendo a chamada da função e transformando o resultado para segundo. Então, pega a parte em segundo, soma com a parte em nanosegundos, multiplicada por 1 milhão, aqui 1 bilhão, né? Justamente para ir de nanosegundo para segundo. E aí o retorno já sai em segundos aqui para a gente. Ok? Essa é a ideia aqui. Então, a macro é essa, está definida aqui dentro. Aqui são só exemplos aqui de transformações, essa que eu fiz, a outra transformação seria aí de tudo para nanosegundos, tá? Só deixei aqui esse comentário. Aqui ele usa, no caso aqui do Linux, dessa minha versão, essa função está na biblioteca time.h, que está em sys. Aí esse aqui, na verdade, é uma outra questão. Eu até, no último encontro, disse assim, olha, tudo que eu preciso de vocês está em P3H, se funcionar na máquina de vocês, esses primeiros exemplos, o restante vai funcionar. Eu tinha me esquecido dessa macro aqui de tomada de tempo, que eu vou precisar que vocês chequem também se vai funcionar ok na máquina de vocês, tá? Quem tem sistema Linux é provável que funcione. Talvez o diretório aqui pode ser que esteja em outro lugar, e vocês dão uma olhada. Quem está usando o Windows diretamente, aí vai ter que ver de fato, porque pode ser que internamente use alguma chamada de sistema e aí precise mudar para uma chamada apropriada lá do Windows. Quem estiver usando o Windows com emulador Linux, provavelmente não vai ter problema, tá? Mas aí, então, de novo, vou precisar que vocês experimentem aqui, só para a gente poder ter esse recurso de tomada de tempo nessa... Basicamente, a gente vai usar nesse primeiro módulo, tá? Depois a gente nem se preocupa mais com isso. Então, se essa solução, por acaso, não funcionar para alguém, só vou precisar que vocês se debrucem um pouquinho para achar alguma outra função de tomada de tempo interno do programa que vocês possam usar. Então, se não tem que ser essa exata, né?
só preciso de um recurso de tomada de tempo interno, como a gente vai ver aqui na sequência que a gente vai fazer lá no código, tá? Aqui em cima tem um comentário que é exatamente um exemplo de uso, como eu uso isso no código. Então, no nosso código, a gente vai incluir o time.h, que é esse arquivo que tem essa função, que depois eu passo para vocês, tem essa macro, desculpa. E, então, para usar a macro, a gente faz a chamada, como eu falei, getTime, que é o nome que foi dado a ela, no ponto onde a gente quer começar a fazer a medida, aí rola todo o código que a gente quer medir o tempo, a gente faz um get time de novo, né, como se tirasse uma fotografia no início, uma fotografia no final, e aí a gente justamente calcula o delta, né, o tempo no final menos o tempo no início, a gente vai calcular quantos segundos se passaram, e esse é o tempo que a gente está medindo, que está sendo impresso aqui, tá? Para chamar a macro recebe aqui um argumento, e esse argumento precisa ser um double, esse que é importante aqui, porque não pode guardar um número aqui muito grande. Então, esse é a restrição aqui. Então, no exemplo, está definida aqui as 3 variáveis, start, que foi usado aqui no primeiro getTime, o finish, que foi usado no segundo, e o elapsed, que foi a conta que foi feita, todos double. A variável não se passa por referência, o macro preenche essa variável, mas é macro, não é função. Então, na verdade, quando a gente executar isso no nosso código, na fase lá de pré-compilação, ele vai substituir todas as ocorrências de getTime por essas 3 chamadas aqui, essas 3 linhas, e aí, na verdade, a variável null vai ser preenchida diretamente lá no código. Então, não é uma passagem por referência, porque é uma macro. Então, eu só defino uma variável, tem que ser double, e passo a variável diretamente aqui, tá? É assim que a gente vai fazer lá no código, vou mostrar para vocês. Então, eu vou incluir o time.h, e para ele funcionar aqui, como é uma biblioteca local, eu vou usar as aspas, e aí só precisa que ele esteja no mesmo diretório, tá? E aí eu vou, então, definir essa tomada de tempo, eu vou fazer dentro da main, então eu posso criar essas minhas variáveis de tomada de tempo aqui. Então, double, vou chamar aqui início, fim e delta. Vou criar essas 3, tá? E vou fazer aqui o caso, para ser mais rápido, de tomar o tempo só da parte do processamento concorrente, tá? Mas na videoaula que eu passei para vocês, eu considerei fazer tomada de tempo de toda a parte de inicialização, e separado, né? Mas também é possível a gente fazer aqui, não teria problema nenhum, só vai carregar aqui mais o nosso código. Vamos fazer tudo. Vamos fazer desde o início. Então, eu vou começar aqui faria aqui um getTime, passo aqui início. Então, pego o timestamp atual. Aí, vou pegar, então, toda essa parte de inicialização até a carga da matriz. E aí, vou fazer um getTime aqui, fim. Certo? Então, eu peguei 2 instantes de tempo, e aí, se eu faço aqui a conta, né? Delta é igual a fim menos início, tá? Pronto. Calculei quanto tempo eu gastei só de inicialização, e aí posso fazer um printf, vou dizer aqui, tempo inicialização, porcento longf, vou botar aqui um ponto, deixar aqui ele botar com mais casas decimais, né, porque pode dar mais casas decimais. E aqui vai ser o delta que eu vou imprimir. Perfeito. Então, aqui é imprimir, então já usei essa variável, posso reutilizá-la aqui. Vou pegar, então, vou dar um getTime de novo aqui, na parte de multiplicação de matriz. Então, fechei a inicialização. Deixa eu dar um espaço aqui. Pegou o delta, não queria o delta. Então, aqui eu vou dar de novo um getTime início. Agora eu vou copiar aqui.
E aí eu vou considerar toda a minha overhead aqui, né? Desde a alocação das estruturas, criação das threads, até todas as threads terminarem. Então, aqui vai ser o fim. Aqui vou dar não pegando tudo, né? Um get time de fim, de novo. Então, fiz início, fim, aí faço fim menos início, então tempo de multiplicação. E vai ser o delta, tá? E aí a parte de finalização, se eu quisesse, tá? Na verdade aqui, posso botar aqui, essa parte de exibir, eu vou tirar, tá? Porque ela vai tomar um tempo aqui significativo, não vem ao caso. E posso pegar aqui, fazer o seguinte, pegar essa parte das liberações aqui, na verdade é só isso, tempo de finalização. A gente tem os 3 tempos aqui. Finalização, e aí um tempo de início, ele para cá, e aqui. A gente tem 3 tomadas de tempo aqui, 3 intervalos de tempo que a gente vai conseguir medir. Vamos ver se deu tudo certo aqui, deixa eu compilar. Ok, então vamos executar. Opa, faltou eu colocar foi tão pequenininho que não mostrou tempo nenhum. Barra N aqui, barra N aqui e inicialização barra N. Ok, vamos lá. Aqui, não faltou compilar. Deixa eu tirar essa criação de threads para não ficar enchendo a nossa tela aqui. Tá? Então, aqui, deixa eu ver, lembrando que isso aqui é dimensão. Deixa eu aumentar aqui um pouco a dimensão. Não está dando nada. Vamos deixar aqui uma thread. Já melhorou um pouquinho, multiplicação deu. Esse nosso problema aqui está muito. Eu deixei, peraí, que eu deixei. Ele não está imprimindo certo. Eu queria que ele imprimisse com as casas decimais. Aí tá. Deixei um pontinho aqui. Está imprimindo o número só. Deixa eu tirar esse pontinho que eu quero que ele imprima com as casas decimais, senão a gente não vê nada mesmo. Aqui. Um pouquinho, né? Então agora a gente estava muito esquisito. Repara aqui, eu botei 10.000 elementos com uma única thread, inicialização e finalização, mais ou menos. Uma coisa que é importante quando a gente faz tomada de tempo, como vocês estão vendo aqui, ó. Estou executando várias vezes a mesma entrada, quer dizer, a mesma dimensão, e a gente vê resultados que mudam, né? Então, a entrada aqui deu 1.2, depois deu 0,47, 26, 46. Repara que tem uma variação considerável. Então, isso é uma coisa que a gente não vai conseguir reproduzir sempre ao mesmo tempo, e aí o que acontece? A nossa aplicação não está isolada completamente aqui na nossa máquina, né? Se ela estivesse completamente isolada, só ela executando, é que a gente poderia ver alguma repetição aqui, né? Mas como ela está disputando o processador com outras aplicações, tem toda uma dinâmica acontecendo aqui na máquina, eu não vou conseguir reproduzir. Então, quando os meus tempos de execução são coisas muito pequenas, que podem sofrem mais facilmente essa influência. Então, a gente pode ver esses números que quase não me diz nada, porque o número varia muito de uma execução para outra. Só quando a gente estiver trabalhando com algo que é realmente, quer dizer, que demanda um tempo grande, que aí as pequenas variações que a gente tem em função da execução das outras aplicações que estão executando, troca de contexto e escalonamento do sistema operacional, é que essas variações vão ser muito pequenas perto do tamanho do tempo da minha execução. Tá? Então, aqui não vai dar para a gente observar muito em termos de medida, porque o nosso problema é
ele é muito pequeno, se eu aumentar muito aqui o meu tempo de processamento, quer dizer, o tamanho da minha estrutura, eu posso facilmente chegar aqui a estourar a minha memória e não conseguir ter tanto processamento assim. Então, vocês vão poder utilizar isso e ver isso melhor no exercício que eu vou passar no lab, que é a multiplicação de matriz em si, porque com um pouco espaço de memória, relativamente pouco, eu consigo ter um tamanho de processamento significativo que vai dar para a gente ver essa diferença, tá? Então, não estou querendo aumentar aqui, porque eu já fiz um teste anterior e tive erro aí com o malloc, mas aqui agora já ficou um pouquinho maior, então tá dando 1,93, você vê que a inicialização subiu muito de novo, a multiplicação está aí na faixa de 1,93, 1,96 está dando agora. Vamos ver aqui de novo. Olha a inicialização como foi lá para cima, tem a questão de achar o espaço de memória onde ele vai conseguir colocar. Agora deu bem alto também a multiplicação, está variando consideravelmente. Esse valor foi grande demais. Está grande demais, não está bom. Deixa eu tirar aqui, deixar só a impressão do. A gente não ficar vendo tanto número. Vou deixar só o tempo da multiplicação e. É, 10, 0,47, tá? 0,47. Agora deixa eu tentar com duas. Veio para 0,28, tá? Então aqui tá aqui, tá vendo? Já foi o número, mas aqui foi já, parece ser um pico. Vou tentar de novo aqui. Opa, tá. Aqui tá tendo muita interferência. Quer dizer, quando eu consigo, na verdade, aí o que que acontece? A gente, primeiro que o tempo aqui é muito pequeno, então, como eu falei, a gente facilmente sofre interferências aqui de outras aplicações que afetam muito diretamente o nosso tempo, né? A outra questão é que a gente tem que, então, necessariamente sempre executar mais de uma vez. E aí, uma estratégia é você pegar a média desses valores, outra estratégia que é válida aqui, é de se eu faço várias tentativas de execução, eu posso olhar para a menor que eu tive, porque o que que acontece? Se eu pensar que tanto em termos de execução com uma thread de 4709, se eu conseguir em algum momento executar com esse tempo, significa que eu terminei a aplicação dentro desse tempo, né? Eu posso sofrer interferências do restante, mas se eu conseguir nesse tempo, é que no mínimo a aplicação, quer dizer, no máximo a aplicação precisa disso, ou menos do que isso. Quando ocorre um valor grande assim, é um valor que eu posso cortar, porque aí houve interferências de outras aplicações, porque eu já consegui executar essa aplicação num tempo bem menor, tá? Então, aí vai essa questão de eu executar, quer dizer, então estaria mais ou menos aqui, ó, deu 0,25 de novo, quase chegando, né, uma metade, um pouco maior da metade, mas quase significando uma metade aqui em termos de tempo de processamento, se eu considerar o 0,4709, que foi o menor que eu tive com uma, né, para o 0,25, que é o que eu estou tendo aqui com duas, tá? Deixa eu tentar de novo aqui com uma, deu 0,47. Deixa eu tentar de novo com duas. Acho que tem a questão dele conseguir. Vai dar grande aqui de novo. Deu grande. Tem que dar um tempo para ele se desalocar e se estabelecer de novo e aí executar de novo. Mas aqui, como eu falei, se importa aqui num grande número de execuções, eu poderia pensar, vou pegar o menor que eu consegui com uma thread, menor que eu consegui com duas threads, vou comparar os dois, e aí eu tenho mais ou menos uma relação de quase metade aqui do tempo de execução, tá? Para melhor execução que eu consegui com duas threads, para melhor execução que eu consegui com uma thread. Claro que se eu pensar assim, essa aplicação vai rodar nessa máquina, com todas as outras coisas rodando. Aí, se eu quero pensar assim, em termos de quanto tempo essa aplicação vai levar, eu tenho que considerar um caso médio. Mas se eu estiver fazendo um teste no sentido de quanto eu consigo, né, conseguir melhorar aqui de desempenho, eu vou tentar pegar o melhor caso que eu consegui com uma thread, o melhor caso que eu consegui com duas threads e comparar os dois.
tá? Mas aí não se preocupem quando vocês estiverem, fazendo a versão, estendida aqui de multiplicação de matriz, a gente vai poder experimentar melhor aqui essa questão do desempenho, tá certo? Vou fechar aqui então. Obrigada, gente.